Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, Deus abençoe sua vida por esse dia. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Deus tem uma palavra para a tua vida, para a minha vida. Deus te abençoe, que Deus possa falar contigo nesses minutos através dessa palavra. Amém? Seja bem-vindo a mais um dia do Semana na Palavra. Que Deus possa te abençoar. E a palavra de hoje, queridos, está em Neemias, capítulo 1, o verso 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, essa palavra do Senhor que veio ao meu coração nesta manhã, ela nos faz refletir e nos lembrar a importância de nos posicionar. Querido, tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Você escolheu hoje acordar. Você escolheu hoje ouvir essa palavra. Você escolheu hoje, neste exato momento, ter os primeiros momentos do seu dia com o Senhor. Você escolheu, nesse dia, servir a Deus. Você escolheu, nesta quarta-feira, amar Deus acima do que todas as coisas. Você escolhe perdoar. Você escolhe amar. Isso são fatores de posicionamento. E, amados, note que Neemias estava servindo no palácio, era copeiro do rei, mas ele se importou com o seu povo que estava cativo. E a palavra vai dizer que, por um determinado tempo, ele se lamentou. Se lamentou e chorou por tudo que estava acontecendo. Olha o que diz, as palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então lhe perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amados, ele se importou com aquele problema. E ele se posicionou. E a palavra vai dizer assim: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, eu assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E vai dizer ainda: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O verso 5 vai dizer assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a bondade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu te faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecados. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, seu servo. Agora, pois, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredires e vos espalhareis entre os povos, e vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos
e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Que oração sincera, amado. Que oração de coragem. Que oração de intimidade. Quem fala desse jeito com Deus é alguém que é íntimo de Deus. Ele fez o Senhor lembrar da promessa que ele tinha feito a Abraão. Que uma vez que esse povo fosse espalhado, ele com suas fortes mãos, as mesmas mãos que os tiraram do Egito, os ajuntaria de novo. Um homem de Deus tem que saber o momento certo de agir, pois ele jejuou e orou dia e noite, mas agora ele vai agir. Porque no capítulo 2 vai dizer assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu, Neemias, peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estive tão triste naquele dia. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estará triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Esse é o momento em que ele agiu. Esse é o momento em que ele se posicionou. Ele orou, ele jejuou, ele conversou com Deus. E agora ele vai se posicionar. Porque se ele só tivesse orado e jejuado, a história do povo de Deus não teria mudado. Então você, mulher e homem de Deus, saiba de uma coisa: você precisa se posicionar. Você precisa levantar dessa situação em que você está. Teu filho, tua filha te olha como espelho e você, muitas das vezes, se julga, se prostra como um fracassado, e não é isso que Deus quer de você. Você é vitorioso. Você é filho do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Então recarrega suas energias nesta manhã e tenha força para se posicionar. Mateus 7, 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você se posiciona, amados, Deus, ele te assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, correntezas, torrentes, sopraram ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Então você está fundado sobre a rocha, e Deus nessa manhã está te lembrando a importância que você tem para o reino de Deus. Olha a importância que Neemias tinha para o reino de Deus, se ele não se posicionasse. O mundo em que vivemos, amados, nos apresenta diversas situações, e muitas delas você tem que se posicionar. O que muitas vezes nos impede de nos posicionar é a vergonha, o medo. Mostrar que você é cristão pode constranger-te, mas você precisa se posicionar. Porque pessoas estão morrendo por não conhecer a Cristo, por não encontrar o caminho da salvação. Pessoas no mundo estão ceifando sua vida, se destruindo no mundo das drogas, porque você não se posiciona, você fica em silêncio. Lembra de Pedro, que negou a Cristo 3 vezes? Deus vai de encontro a Pedro, lá na praia. Ele voltou a pescar,
E Deus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabe todas as coisas, apacenta as minhas ovelhas. Deus sabia que Pedro amava a Deus. Mas como nós demonstramos que amamos a Deus? Com gesto, comportamento e atitude. Essa é a maneira que você demonstra o quanto você ama a Deus. Se posicionando. Se posicionar em Cristo, amados, nem sempre é fácil. E muitas vezes vai te gerar perseguição e dificuldade. Mas o importante é lembrar que Deus está conosco em todos os momentos. E que Ele é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. Quando nos posicionamos firmemente em Cristo, estamos assegurando a nossa salvação e a vida eterna. E ajudando outras pessoas a encontrar este caminho. E além disso, quando você se posiciona, você passa a desfrutar uma vida abundante aqui na terra, cheia de bênção, paz e prosperidade. Porque se você trabalha para o reino trabalha para você. Se você trabalha para Deus, Deus tem prazer em te abençoar. Se posicionar em Cristo pode ser desafiador, mas é a melhor escolha que você pode fazer. Não importa o que aconteça, você deve permanecer sempre firme na rocha que é Cristo, pois Ele é a única fonte de salvação. Que nesta manhã você possa tomar o posicionamento igual Neemias. Porque a palavra vai dizer assim: o rei me disse, que pedes agora? Aí ele vai orar a Deus de novo. Então orei ao Deus dos céus. E o rei disse, ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique, eu volte a construir. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Quando você se posiciona, querido, Deus também se posiciona a teu favor. Olha que lindo. Segundo a boa mão de Deus sobre mim. E é com esse versículo que nós vamos terminar essa mensagem. Porque a boa mão de Deus está sobre você, que escolheu se posicionar. Deus está agindo ao teu favor nesta manhã. Batalhas, lutas que você escolheu lutar e não se acovardou, não se acovardou, não se escondeu. Deus, Ele luta ao teu favor nesta manhã. Você que escolheu representar Cristo nessa terra, Deus luta a teu favor nesta manhã. A mão de Deus está sobre você. Você só precisava se posicionar, pois Deus, Ele age ao teu favor, assim como agiu com Neemias. Deus foi com Neemias, e ele saiu lá em direção à tua cidade, tua terra, com as cartas para governadores. Ele dá os materiais, dinheiro, bens, tudo o que ele precisasse para a viagem e para reconstruir o templo. Olha o que Deus faz. Deus usa pessoas para te abençoar quando você decide se posicionar. Então se posicione nessa manhã. Não fique aí escondido. Nós começamos lendo que Neemias sentou e chorou, e que depois orou e jejuou.
Querido, sabe o que nós aprendemos com isso? Que sofrer é normal. Mas posicionar-se é só para quem entendeu que para o céu agir ao teu favor, você precisa ter atitude. Que você possa ter entendido esta manhã que a partir do momento que você se posicionar, Deus começa a agir ao teu favor. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Papai querido e amado, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor. Papai, nos perdoa por muitas vezes, Pai, fraquejar. Por muitas vezes, Pai, nos escondemos. Quantos de nós, muitas vezes, julgamos o nosso irmão? Quantos de nós agimos de maneira como Judas agiu e traiu Jesus? Como Pedro agiu e negou Jesus? Porque a partir do momento que nos acovardamos, estamos nos escondendo do Evangelho de Cristo. Mas, Pai, que o Senhor possa nos dar graça esta manhã, Senhor. E que todos tenham entendido que é importante se posicionar. E aqueles que se posicionarem, Pai, o Senhor venha levantar ao teu favor. E venha pelejar pelo teu povo, pela tua igreja, por aqueles que amam a Ti, amam a Tua palavra. Amam, meu Deus, andar em retidão. Tem amor a Ti, Pai. E além disso, cumpre aquilo que o Senhor colocou em Tuas mãos. Meu Pai, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê discernimento, Pai, para entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, qual o propósito, qual o plano, qual a carreira que devemos seguir, ó Pai. Espírito Santo nos direciona. Direciona cada um, Pai, que está ouvindo essa palavra. Aquele que está com o coração fervendo, Senhor, enche agora de alegria, Pai. Enche de coragem. Meu Deus, renova o Teu Espírito Santo sobre a vida desta pessoa agora, Pai. Tristeza vai embora. Medo vai embora. Ansiedade vai embora. Depressão vai embora em nome de Jesus. Porque há poder no Teu nome, Senhor. Poder para curar. Poder para transformar. Poder para trazer vida. Poder para salvar. Fica conosco, meu Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha uma quarta-feira abençoada em Cristo Jesus. Não esqueça de você compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus colegas, vizinhos, família. Manda lá no grupo da família, manda no grupo da faculdade. E que Deus possa te abençoar por isso. Se Deus permitir, sexta-feira estaremos de volta com Semeando a Palavra. Fique com Deus. Tchau, tchau.